Oi, gente! Hoje a gente vai fazer essa necessaire box que não tem caixinha de leite. Ela é diferente, fácil de fazer e muito útil. Vou começar com a lista de material que a gente vai precisar. Para o tecido principal, forro e manta, 58 centímetros por 35. 40 centímetros de zíper por metro. Para fazer a alça, 25 por 8. Para fazer a alcinha no puxador, 10 centímetros por 8. A gente vai precisar ainda de mosquetão e ferragem para colocar a alça. Eu comecei fazendo uma telacê na manta e no tecido principal. Para isso eu corto a manta um pouquinho maior para depois refilar quando estiver pronto uma telacê. Eu estou usando uma manta resinada com cola apenas de um dos lados e a gramatura 200. Estou refilando agora, cortando toda a sobra da manta. Também vou bordar. E se você tiver uma bordadeira, a gente tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você ver como é que eu fiz o bordado, qual é a posição que eu coloco. Bom, depois de preparar o tecido principal com a manta, a gente vai colocar o zíper. Eu vou abrir o meu zíper, pegar apenas um dos lados e eu vou fazer um sanduíche com o principal virado para cima, depois o zíper com o direito virado para baixo e por último o forro também com o direito virado para baixo. Agora eu passo uma costura bem próxima aos dentinhos do zíper. Se você estiver usando uma máquina doméstica, eu recomendo que você troque o calcador por um calcador de costurar zíper. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra ponta. Repara que vai sobrar um pouco de zíper, porque a gente pediu um zíper de 40 e o tecido mede 35. Isso aqui é para facilitar na hora de colocar o cursor. Agora eu vou desvirar e passar um pesponto para dar um acabamento nesse zíper. Uma costura na beiradinha do tecido principal, pegando a margem de costura que eu usei também para colocar o zíper. Eu vou fazer isso nos dois lados onde eu coloquei o zíper. Depois disso, a gente vai colocar o cursor do zíper. Eu coloco o meu cursor, tiro e coloco novamente para que meu zíper fique inteiramente fechado. Vou reservar a minha peça nesse estágio e vou trabalhar com a alcinha do puxador. Eu vou dobrar o meu tecido como se fosse um viés, dobro ao meio e depois trago as duas pontas para o meio e vou passar duas costurinhas, uma em cada lateral, para fazer a alça pequenininha que vai próximo ao zíper. Agora eu vou cortar a sobra do zíper e vou costurar essa minha alcinha, vou dobrar ela ao meio e com as pontas viradas para fora, eu vou costurar. Dessa forma eu já vou travar o zíper, que vai me facilitar na hora de desvirar novamente a minha necessaire, para que o zíper não abra. Passo uma costurinha nessa ponta, junto com a alcinha, e passo na outra ponta só para travar o zíper também. Agora eu vou virar novamente minha peça para o lado do avesso.
E eu vou fazer agora 3 marcações, eu vou marcar com um pique. A primeira eu vou marcar o centro do meu tecido, que é justamente o lado oposto ao do zíper. Depois eu encosto o zíper nessa marcação e faço o pique marcando o centro das laterais. Vou fazer isso nos 2 lados da minha nécessaire. Agora, para montar a minha nécessaire, eu vou juntar os 2 piques da lateral e vou juntar também o zíper com o pique da parte central. A gente vai fazer como se fosse uma dobradura, uma sanfoninha. Depois de dobrar, eu alfineto ou coloco presilhas também para patchwork, para prender essa peça dobrada. E aí a gente vai passar uma costura de cada lado, com retrocesso no início e no final da costura, para fechar os 2 lados da minha bolsinha. Essa forma de dobrar é que vai substituir a caixinha de leite, aquele corte que normalmente a gente faz para deixar uma peça quadradinha. Nesse caso, vai ser a dobradura que vai dar o formato da nossa peça. Para dar acabamento nas 2 pontas, a gente vai usar um pedacinho de viés. Você pode usar viés industrializado, viés comprado, ou você pode cortar 2 tirinhas do seu tecido do forro. Isso vai fazer com que fique mais discreto o acabamento. As minhas tirinhas, elas medem 5 centímetros e eu cortei um pouquinho maior do que a largura da minha peça, para que eu possa dobrar as 2 pontinhas e assim esconder a parte cortada do tecido. Costurei primeiro de um lado, depois eu viro a peça, dobro uma vez, 2 vezes e passo a outra costura para esconder completamente as 2 costurinhas da lateral. Minha peça já está praticamente pronta, faltando apenas a alcinha da lateral, que é aquela que a gente cortou. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a tirinha, que é para a alcinha do zíper. A gente vai dobrar como se fosse um viés, dobra ao meio, depois dobra as 2 pontas para dentro e a gente vai passar 2 costuras, uma do lado da outra, uma vai fechar esse viés e a outra vai dar acabamento para a alça. Vou encaixar o meu mosquetão dentro dessa alcinha, encostar ponta com ponta. Primeiro eu passo uma costura para fechar essa alcinha. Depois eu desviro, coloco a costura bem junto da ferragem e passo uma outra costura que vai esconder a primeira, vai embutir aquela costurinha que a gente fez para unir a alcinha. Minha alcinha está pronta, já coloquei uma ferragem também na alça menor, que é por onde a gente vai prender essa alça. Depois de desvirar minha bolsinha, é só ajeitar bem para que ela fique no formato bem quadradinho, bem bonitinha. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal e deixe o seu like.